Bom dia a todos. É com grande satisfação continuidade ao ciclo de webconferência promovido aqui pela Unidade de Telesaúde do Hospital Universitário, que é ligada à gerência de pesquisa da instituição, e hoje nós temos a grande satisfação de contar com a presença da professora doutora Thelma Camelo de Araújo, que vai trazer para a gente algumas considerações sobre o prontuário do paciente e o termo de consentimento livre esclarecido. PCLE. Gostaria de agradecer a colaboração, a presença, a participação da professora Thelma, aqui na nossa unidade de saúde. A professora Thelma recentemente defendeu uma tese de doutorado que aborda também com as questões do prontuário do paciente, que é fundamental. Então, professora, você foi muito bem-vinda. Agradeço mais uma vez a colaboração. E eu passo a palavra para a senhora. Bom dia, obrigada, professora Rosalina, pelo convite. É a primeira vez que eu participo efetivamente de uma conferência, então eu peço que as pessoas que estão participando tenham um pouco de paciência comigo, caso aconteça algum imprevisto. Bom, obrigada então mais uma vez pelo convite e eu espero poder contribuir com o trabalho de vocês, esclarecendo alguns pontos que eu acabei investigando e fazendo meu trabalho de tese. O meu trabalho de tese é denominado Ética e Pesquisa com Seres Humanos, prontuário de paciente com fonte primária de informação. E a grande questão que eu abordo no meu trabalho é em relação ao prontuário ser uma fonte primária de informação. O que isso representa na literatura e no acesso a esse prontuário? Eu sou vice-coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa aqui da UFAL, Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos. E eu fiquei muito preocupada ao longo desse tempo que eu sou... primeiro fui membro, depois agora vice-coordenadora, desde 2012. É que em alguns protocolos de pesquisa, principalmente na área da saúde, quando havia solicitação de acesso às informações de prontuário, os pesquisadores tentavam se justificar para que não tivesse a aplicação do termo de consentimento livre esclarecido, em função de que o prontuário é disseminado como sendo uma fonte secundária de informação. Bom, isso me deixou muito perplexa, porque eu venho da área de informação, eu sou bibliotecária de formação, fiz meu mestrado em ciência e informação, e a gente trabalha com fontes de informações em diversos suportes, independentes do meio, E no meu entendimento, o prontuário do paciente é uma fonte de informação primária. E se os pesquisadores usavam desse argumento, usam, porque inclusive também está posto no protocolo de pesquisa, quando vem lá falando se você vai fazer uso de fontes secundárias de informação, entre parênteses vem prontuário. Então, assim, pelo fato de estar escrito ali que o prontuário seria uma fonte secundária, e isso faz com que o pesquisador peça, então, o declínio desse CLE. Então, no meu
trabalho, eu fiz algumas entrevistas, né? Apliquei alguns questionários, na verdade, aos membros do Comitê de Ética e Pesquisa aqui de Alagoas. Por que não no Brasil inteiro? Porque foi me questionado isso. Porque, de acordo com a orientação da CONEP, né, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa com Seres Humanos, eu teria que pedir autorização para cada comitê de ética no Brasil. Então, isso ficaria, não é inviável, mas demoraria muito tempo. E daí, nessas entrevistas, nesse questionário que eu apliquei, né, realmente eu pude perceber que a grande desculpa, entre aspas, né, na verdade, da não aplicação do TCLE era realmente de função deles entenderem que o prontuário é uma fonte secundária de informação. Bom, aqui em Alagoas aconteceu em julho o primeiro Encontro Nacional de Ética e Pesquisa com Seres Humanos. E aí eu fui convidada a participar desse encontro, fazendo, então, uma palestra sobre prontuário do paciente e declínio TCLE. E eu utilizei exatamente as resoluções postas pela própria CONEP, né, a legislação vigente do Brasil sobre prontuário do paciente, né, e especificamente o Conselho Federal de Medicina. Então, é o que eu vou apresentar para vocês nesse momento. Não vou apresentar minha tese, né, que eu falei, mas é parte, então, da tese. Esse encontro que houve aqui, ele foi realizado em parceria com os demais membros do Comitê de Ética de Pesquisa, né, existente no Estado, que é do SESMAC, da UNIT, da UCISAL e da Estácio. E também com a FAP, aqui do Estado de Alagoas, né, a FAPEAL, que proporcionou, inclusive, recursos, né, para poder viabilizar esse encontro. Então, no primeiro momento, eu trago ali falando que o prontuário é do paciente, porque na área da saúde existe uma tendência, né, de se falar que o prontuário é do médico, e o prontuário não é do médico. A própria Resolução 1821 de 2007 fala que a guarda, a digitalização e manuseio dos documentos nos prontuários do paciente, então ele já especifica que o prontuário é do paciente, não é do médico, né? E de acordo com a Resolução 1631 de 2002, né, também do Conselho Federal de Medicina, fala que o prontuário é um documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registrados, gerados a partir de atos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Ou seja, as informações contidas no prontuário do paciente, elas são manuseadas, né, pelo médico que assiste então o paciente e por essa equipe multifuncional, certo? Mas todas as informações contidas e registradas no prontuário são do paciente e a ele pertence. Então, para se ter acesso ao prontuário, a resolução do Conselho Federal de Medicina, 2007, fala o seguinte: o prontuário do paciente, em qualquer meio de armazenamento, é propriedade física da instituição onde o mesmo é assistido, quer seja uma unidade de saúde, quer seja um consultório, a quem cabe o dever da guarda do documento, do
prontuário, no caso. Assim, ao paciente pertencem os dados ali contidos, os quais só podem ser divulgados com a sua autorização, ou a de seu responsável, ou por dever legal ou justa causa. Estes dados devem estar permanentemente disponíveis, de modo que, quando solicitados por ele ou seu representante legal, permitam o fornecimento de cópias autênticas das informações a eles pertinentes. Então, veja bem, de acordo com o próprio Conselho Federal de Medicina, o hospital, né, o consultório, ele é responsável pela guarda do documento, pela questão física. Aí alguns de vocês podem questionar, mas hoje em dia tem os prontuários eletrônicos, né? Sim, né? A migração até do prontuário físico para o meio digital, ou já a geração eletrônica, né, do próprio prontuário. E aí, como é que ficaria a situação? Vejam bem como é que a situação é mais complexa. Se hoje as pessoas querem ter acesso ao prontuário físico, no sentido de chegar na instituição, ter autorização e aí ter esse acesso, o que falar quando esses prontuários estiverem, né, digitalizados e estiverem no meio digital, ou sendo gerados especificamente por meio de software em meio eletrônico? Como que se daria esse acesso? Né? Porque outro problema são esses prontuários gerados em meio eletrônico, o acesso. Por quê? Porque para cada como eu posso falar, por exemplo, o diretor do hospital tem uma senha, né? O médico tem uma senha e a equipe multifuncional também tem sua senha. E se alguém quiser ter acesso além dessas pessoas, como vai se dar essa senha? Alguém vai prestar a senha, né? Para que se tenha acesso? Então é uma questão assim, legal, uma questão jurídica, inclusive, que se tem que pensar, tem que preservar essas informações mais do que, inclusive, no papel, certo? Mas ainda voltando nesse contexto, o hospital ele tem o dever de guardar esses documentos. Tendo o dever de guardar, ele também tem que trabalhar uma organização, né? Tem que sistematizar esses prontuários de forma que a equipe e o médico possam ter acesso a ele quando for tratado o paciente. Uma outra questão é a seguinte, o prontuário ele tem que ficar armazenado nessa instituição, seja ela pública ou privada, durante 20 anos. Durante 20 anos, né, da última consulta do paciente. Então, por exemplo, eu, Nel, estou hoje vindo ao consultório tratar de um problema de garganta, né, no otorrino. Então, hoje é dia 12 de setembro de 2017. Eu posso não voltar mais nesse consultório, porém, eles terão que guardar esse meu prontuário até 20 anos após essa data. Se, por exemplo, daqui a 20 anos, faltando um dia para expirar o que seria o descarte desse documento, né? Eu voltar a fazer uma consulta, esse prontuário tem que estar ali. E aí volta a contar os 20 anos. Então, assim, o cuidado legal da instituição em preservar esse documento. Se ele vai digitalizar o documento, porque hoje é físico, aí é problema da instituição. O fato é que eles têm que guardar. O que não existe ainda é uma determinação com relação aos prontuários gerados eletronicamente. Que aí, essa guarda tem que ser quase que permanente. Porque ele está eletronicamente, como é que você vai eliminar um prontuário, né, em 20 anos de um sistema? Né? Então, tem uma política. Então, só pegando agora, passando
para a questão da CONEP, o que a CONEP fala sobre isso? Então, uma coisa é o que é o prontuário do paciente, né? A quem se deve a guarda física e a quem se deve o acesso. O acesso somente do médico, da equipe multiprofissional e do próprio paciente ou do seu representante legal, quando assim for determinado. E aí, aos pesquisadores, né, principalmente aqueles que se encontram em hospitais e escolas, a ter um cuidado muito sério nesse sentido. O que eu discuto não é o não acesso, porque alguns pesquisadores ficaram muito pressionados, né, com o meu trabalho, e eles entendiam que eu queria fazer com que não se tivesse a pesquisa onde se falasse de acesso ao prontuário. Não é isso. Eu só defendo a ética no sentido de que se vai ter acesso ao prontuário, que seja respeitado o que determina a própria CONEP, que é a aplicação do termo de consentimento livre esclarecido, e não a solicitação, sem uma justificativa plausível desse declínio. Claro que em alguns casos, e existem casos jurídicos, que realmente não tem como se aplicar um TCLE. E isso é uma coisa que existe em todo o trabalho, não só na questão da medicina, na saúde, não só em relação ao acesso ao prontuário do paciente, mas em outras questões também na pesquisa, de você não conseguir ter esse termo de consentimento esclarecido. Mas há que ter uma justificativa plausível e não apenas uma justificativa como se você não tivesse acesso a esse paciente, né? A gente encontra algumas situações onde o pesquisador coloca assim: é impossível ter acesso porque o prontuário está com informações ilegíveis. Como assim? Que informações ilegíveis que existem nesse prontuário? O nome do paciente, o local onde ele mora, o telefone de contato, porque existe também uma determinação do Conselho Federal de Medicina que diz que o preenchimento do prontuário do paciente ele tem que ser de forma clara, que contenha todas as informações sobre o paciente, né? Essas informações básicas de nome, endereço, telefone, responsável, né? E, inclusive, a assinatura de quem o preencheu. Então, se o pesquisador fala que aquele prontuário não tem essas informações adequadas, né, ele pode procurar o responsável que assinou, então, ali a descrição dessas informações e verificar o que realmente está ali, para que se possa ter acesso ao paciente e sim pedir, então, a assinatura no termo de consentimento livre esclarecido. Bom, em relação a isso, em 2011, a CONEP emitiu uma carta circular, número 39, aos comitês de ética e pesquisa no Brasil, dizendo o seguinte: cumpre ressaltar que os dados do prontuário são de propriedade única e exclusiva do próprio sujeito, e forneceu tais informações em uma relação de confidencialidade entre médico e paciente, para a realização do seu tratamento e cuidados médicos, e não para a utilização de tais dados em pesquisas. Dessa forma, no que se refere ao uso e acesso aos prontuários, a CONEP, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa com Seres Humanos, alerta no sentido de obediência às disposições éticas e legais brasileiras. Então, ela elenca uma série de legislações, né? Ela já começa com a Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 5º, né, incisos 10 e 14, do que trata exatamente sobre o respeito
né, a intimidade da pessoa, ou seja, a pessoa não pode ser exposta, né, a qualquer coisa, a conflito. Por isso que hoje, né, a gente vê aí, desculpa o parênteses, da questão política, né, algumas questões aí, quando fala assim, Renan vai preso. Não, não vai ser preso não, né, porque existe um aporte ali da legislação que faz com que o proteja. Então, há essa proteção ao ser humano, né? A lei, ela nos permite, tá, ter reservas. Aí alguns de vocês podem falar assim, mas a lei de acesso à informação. Então, é bom ter muito cuidado com isso, em função de que a lei de acesso à informação, ela não permite o acesso a algumas informações sobre as pessoas. E, dentre elas, informações contidas em prontuário do paciente. Não está explícito, né, falar do prontuário do paciente, na restrições a acesso à informação na lei de informação, a LAI. Mas, de acordo com as especificações ali descritas, você pode incluir o prontuário do paciente nessa reserva, nessa restrição que existe na LAI. Tá certo? E aí também a CONEP coloca ali o novo Código Civil, no artigo 20 e 21, né? O Código Penal, o Código de Processo Civil, Código de Defesa do Consumidor. Por que o Código de Defesa do Consumidor? Porque a relação a relação médico-paciente é uma relação de consumo. Eu contrato um serviço, né? Eu estou indo ao médico, ele vai prestar um serviço. Tanto é que, dependendo do local, né, onde você vai se tratar, o médico esclarece sobre até onde, né, se ele tem um pouco, né, deveria ter, né, todos, né, ética, no sentido de falar assim, até onde eu posso ir, né, até onde realmente o seu tratamento comigo, né, ele vai ter resultado ou não vai ter resultado. E em alguns casos você é convidado a assinar um documento, né, onde você aceita as condições, né, que o médico está colocando no seu tratamento. Essa é uma questão que deveria ser difundida e adequada a todo o relacionamento médico-paciente, o que não ocorre, né, em muitos casos. Mas por isso que tem o Código de Defesa do Consumidor, porque o paciente também é um consumidor, né? Um consumidor de um serviço de saúde. Ele vai entrar com um processo, quando é o caso, não é só contra a instituição, é contra o médico, tá certo? Na verdade, geralmente entra com processo contra o médico, né? Quando você vê casos na imprensa falando que a pessoa vai entrar no processo contra o hospital direciona para o médico, né? Porque o médico que é responsável pelo serviço que vai prestando ao paciente. E, no caso, o hospital, ele é a instituição aonde esse profissional estaria alocado. Ele é, então, corresponsável, mas o responsável direto é o próprio médico, né? Então, o médico tem que ter muito cuidado. Alguns têm, né? Outros não, e por isso eu sei de casos que as aberrações, né, existem. O Código de Ética Médica, né, o Código de Ética Médica fala sobre esse assunto, bem claro, nesse sentido. Normas de instituição quanto ao acesso ao prontuário, então toda instituição de saúde, ela tem que ter isso definido no seu escopo, né, de como se dá esse acesso, quem tem acesso a, quem pode fornecer informações, enfim. E tem os parecidos do Conselho Federal de Medicina, de 2005 e 2010, e os padrões de acreditações sociais do Consórcio Brasileiro de Acreditação. Resoluções da ANS, né, e resoluções do Conselho Federal de Medicina, enfim. A CONEP, ela, diante do que ela nos mandou, né, essa carta circular número 39 de 2011, ela nos alerta, né, nós, enquanto membros do Comitê de Ética e Pesquisa, sobre
Como avaliar, né? Então, protocolos de pesquisa onde tem acesso a prontuários e nos alerta mais ainda que a gente tem que, para além da resolução 466 hoje vigente e da 1510 de 2016 na área das ciências humanas, né, que tem toda essa legislação que permeia o acesso ao prontuário do paciente, né? Então, a Conep fala também que existem alguns vícios nos protocolos de pesquisa por parte dos pesquisadores, né, dentro da questão dos termos de consentimento livre que devem ser repelidos. Eles usam exatamente essa expressão, repelidos. Ele coloca assim, exagero das expectativas de benefício. Então, por exemplo, ele vai aplicar o TCLE e fala assim, né, a sua participação nesta pesquisa lhe trará benefício no sentido de que se o resultado for positivo, você será o primeiro a receber esse benefício, tornando-se assim um modelo, né, para a ciência, enfim, engrandece ali o sujeito, enaltece, né, a participação dele no projeto, no trabalho, sendo que minimiza os riscos, minimiza no sentido de não fala quais seriam os verdadeiros riscos. Então, por exemplo, quando o paciente vai trabalhar com algum tipo de... Trabalhar não, no caso vai ser trabalhado com ele algum tipo de medicamento, né? E aí, às vezes, não deixa claro no TCLE que talvez ele vai receber placebo. Ele não vai receber medicamento que está sendo medicamento testado, né? Ele vai receber placebo. Ele recebendo placebo, ele não vai ter benefício nenhum, tá certo? Mas isso, às vezes, não está claro no TCLE. Então, são esses tipos de informações no TCLE que a gente tem que avaliar e realmente ver se isso é ético ou não. Outra coisa é afirmações restritas dos direitos do sujeito. Muitas vezes não coloca-se claro quais são os direitos do sujeito. Então, por exemplo, no caso de medicamento, se der certo aquele medicamento, né, se for comprovada a eficiência dele para determinado tipo de doença, o sujeito da pesquisa, legalmente, ele terá que receber aquele medicamento gratuito, né, para se ter a cura, até ter a cura, ou o tempo que for necessário. No TCLE, muitas vezes não fala sobre isso. Por que não fala? Porque muitas pesquisas são pagas, né, por instituições internacionais. Infelizmente, no Brasil, essa questão da pessoa ter acesso ao medicamento quando realmente o medicamento é eficaz não é dita. E muitas vezes não lhe é repassado isso. Ele faz parte da pesquisa, ele fica aquele tempo em tratamento, a pesquisa dá certo, o medicamento dá certo. Mas aí acabou a pesquisa, muito obrigado, né? Isso foi ótimo e tudo. Pronto, a pessoa deixa de tomar o medicamento. Ou seja, tem uma regressão, o que não deveria ser feito. E isso deveria constar, né, no próprio TCLE. Autorização para abertura injustificada de dados e prontuários. Então, por exemplo, a pessoa muitas vezes é convidada a participar de uma pesquisa, porém, no TCLE, o pesquisador não informa para ela que ele vai ter acesso às informações do prontuário dela, certo? Por que que isso muitas vezes não é feito? Por falta de ética do pesquisador. Porque, veja bem, muitas vezes o que tem no prontuário são informações tão particulares do paciente que o paciente até quer participar da pesquisa, né?
mas ele não quer que seja dado algumas informações, não quer que tenha acesso ao prontuário. Mas isso não é explicitado no TCLE. O pesquisador não coloca isso no TCLE, né, que vai ter acesso aos dados dele, para além do que está participando. Então, é esse cuidado também que a gente tem que ter. Então, outra coisa, autorização para armazenamento indeterminado e ou justificado de material biológico. É outro grande problema que não está posto no TCLE. Se você está coletando material, né, biológico de um sujeito e depois você vai reutilizar aquele material, isso tem que estar descrito no TCLE. E muitas vezes não é colocado. Eu tive assim, uma surpresa muito grande com relação a esse fato, não que eu tenha participado de uma pesquisa, mas eu achei interessante. Meu pai é tratado de uma instituição, né, e interessante porque eu não sabia desse acontecimento, né? Então, eu estou sempre de todos os lados, né? Eu estou do lado da pesquisadora, eu estou do lado da investigadora, eu estou do lado da paciente. Eu sou, né? Eu transito em todos os lados aí. E aí, meu pai fez um tratamento onde ele teve que fazer um exame, né? E daí foi apresentar para o médico o exame dele, aquilo tudo. E o médico falou assim, não, isso aqui não está claro ainda para mim. Eu preciso que isso seja averiguado com mais detalhe. A gente tem que rever esse exame. Aí eu já falei, vai ter que fazer de novo esse exame. Não, isso é tão chato, né? Meu pai ficou tão deprimido quando fez o exame e tudo, né? A médica, não precisa fazer de novo. Esse material já está guardado. É só pegar o material e refazer. Aí eu entendi o que estava escrito aqui, sobre autorização para armazenamento determinado e ou justificar de material biológico. Veja bem, nós não assinamos nada, nós não estávamos participando de uma pesquisa. Eu não estou dizendo que o médico agiu errado, não é isso. Eu estou só comentando que muitos materiais que são coletados nos hospitais, eles não são eliminados, eles são guardados, né? E muitas vezes nós nem sabemos disso. E não sabemos, inclusive, qual será o uso desse material. Nesse evento que eu participei, foi apresentado um livro de uma... Eu esqueci o nome, infelizmente. De uma situação que aconteceu nos Estados Unidos. Uma negra, anos e anos atrás, né, muitos anos atrás, ela foi diagnosticada com um tipo de câncer. E aí, ela foi submetida, né, a uma pesquisa específica, né? E dessa pesquisa foram tiradas dela células e foram armazenadas essas células. E ela veio a falecer. Mas fato é que essas células dela ficaram armazenadas e foram reutilizadas. E foram reutilizadas em outras mulheres. E foram reutilizadas para outros fins, a geração de medicamentos, etc, etc, etc. E aí, tem um nome, eu realmente, vocês me desculpem, esqueci, depois eu até vou procurar e passo para a professora Rosa isso em detalhes. Só que a quarta geração dessa negra escrava, né, também foi beneficiária de uma célula da própria tataravó. E a pessoa foi pesquisar, né, então ali, né, quem foi aquela primeira pessoa, e descobriu que foi sua tataravó. E entrou com um processo, né, legal nos Estados Unidos, né, em função de que, quando dessa coleta de material, essa pessoa, por ser uma pessoa menos favorecida, não foi esclarecida sobre, tampouco seus descendentes. Por quê? Porque a indústria farmacêutica, a medicina lucrou um absurdo, né? Patentes foram feitos, né, com a célula dessa escrava.
sendo que a família, até então, né, vivia na miséria. Foi, claro, ali algumas pessoas foram destacando, etc. e tal, porém, sempre na miséria, negros americanos. Né? Assim como no Brasil, a gente tem essa situação, né, meio desfavorecido. Mas essa pessoa descobriu e entrou com uma ação e pediu esse período todo, todos os lucros, né, percentual. Foi um acordo fantástico. E aí o livro é como se fosse essa pessoa, né, que fez todo esse processo, relatando como se sentiu, né, a sua tataravó nesse processo. Né? Ela foi usada, né, manipulada, morreu, né, sem o benefício e sem as gerações dela futura também ter o mesmo benefício que ela, que foi tudo canalizado para os mais favorecidos. Né? Então, essa questão do material biológico é uma coisa seríssima, que existe legislação específica sobre isso. Né? Então, o TCE tem que se colocar isso, só que os pesquisadores, eles esquecem, né? Talvez colocar. Né? Então, em relação ao TCLE, a CONEP também fala o seguinte: o termo de consentimento livre esclarecido é um documento que, além de explicar os detalhes da pesquisa, justificativa, objetivos, procedimentos, desconfortos, riscos, benefícios, grupo de alocação, entre outros aspectos, também deve informar e assegurar os direitos dos participantes. O TCLE é o motivo mais frequente de pendências emitidas pela CONEP, principalmente por redação inadequada do documento, informações insuficientes ou falhas em assegurar os direitos participantes da pesquisa. Ou seja, se já tem todo esse problema quando dá a aplicação real do TCLE, imagina sem a aplicação dele. Não é mesmo? Então, os pesquisadores já fazem de uma forma inadequada o TCLE, mesmo quando solicitando, né, a autorização do sujeito de pesquisa para participar do trabalho. Imagine aqueles que querem justificar a não aplicação do termo de consentimento livre esclarecido. Qual que é o objetivo desse pesquisador? A 466, né, que é a resolução hoje que rege a pesquisa na área da saúde, diz o seguinte, no seu inciso 2, obter consentimento livre e esclarecido participante da pesquisa e ou seu representante legal, inclusive dos casos de pesquisa que, por sua natureza, implique justificadamente em consentimento a posteriori. O que isso quer dizer? Quer dizer que, muitas vezes, quando vocês devem ter outras realidades também, né? Então depois a gente pode até conversar sobre isso. Vocês estão trabalhando no hospital escola, chega então uma pessoa com algum problema de saúde muito grave, onde todo hospital escola, a pessoa assina mesmo quase morto, né? Ali, autorizando que seja realizados os procedimentos, aquela questão toda, ou seu representante legal. Você assina aquele documento, e aí depois, em um dado momento, o médico descobre que aquela pessoa, então, ela está ali com uma síndrome que ele está pesquisando, né? E aí, ele não tinha aquela pessoa no hospital, ele não tinha contato com aquela pessoa, ele pega e depois que descobre, ele vai pedir autorização para a pessoa, tá? Então, esse seria o termo de consentimento livre a posteriori. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento ainda, né, daquela pessoa com a mesma assim que ele estava pesquisando, tá certo? Na resolução 510, né, de 2016, a mais recente, que ela trata mais da área, na verdade, ela foi construída para a área das ciências humanas, tá? E aí, na área das ciências humanas, não quer dizer que o pesquisador não vai trabalhar com prontuário, ele pode trabalhar com prontuário
não com os olhos de quem trabalha na área da saúde, tá certo? E aí ele pode pensar que, pela própria resolução ali da 510, ele estaria isento de trabalhar o TSLE, dentro da questão que fala assim, ó, por exemplo, quando não é aplicado, né, quando não precisa nem passar pela CONEP um trabalho da área de ciências humanas. Quando é uma pesquisa de opinião pública, quando a pesquisa utiliza informações de acesso público, no termos da Lei 2527, que é a LAI, que é a Lei de Acesso a Informações. Porém, como eu falei, a LAI, ela não fala que você tem que ter acesso a informações que são informações restritas. E o prontuário do paciente, ele traz informações restritas. Então, você tem sim que passar pelo crivo de um comitê de ética e pesquisa, tá? Eu não vou ler tudo que fala aqui do que não precisa, porque eu acho que vocês têm acesso a essa resolução, a 510, e ela está posta aqui, né? Bom, então, na 466 da Multa para a de Saúde, no inciso 4, né, ponto 8, ele fala que se dispensa o TCLE nos casos que seja inviável a obtenção do termo de consentimento livre passivo ou que essa obtenção signifique riscos substanciais à privacidade e confidencialidade dos dados participantes ou aos vínculos de confiança entre pesquisador e pesquisado. A dispensa do CLE deve ser justificadamente solicitada pelo pesquisador responsável ao sistema SEC-CONEP para apreciação, sem prejuízo do posterior processo de esclarecimento. Ou seja, o fato de o pesquisador justificar, muito bem justificado, para o Comitê de Ética e Pesquisa, não quer dizer que a CONEP vá acatar aquela justificativa. E ela pode vir a pedir, né, uma justificativa mais plausível ou mesmo que seja aplicado sim o TCLE. Então, na 466, quando o pesquisador, porque tem pesquisador que coloca isso na justificativa, de acordo com a 466, no inciso 48, não vou aplicar o TCLE, né? Aí a gente já fala, bom, não é por aí. Você não tem que citar o artigo e falar que não vai aplicar o TCLE em função do artigo. O artigo deixa claro. Você tem que justificar, e muito bem justificado, né? E quais seriam esses riscos? Na lei também. A lei fala assim, por exemplo, existe os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, eles não fazem transfusão de sangue, tá certo? Agora, um médico com a pessoa quase falecendo, ele não sabe que ela não é testemunha de Jeová. Ele sabe que se fizer a transfusão de sangue nela, vai beneficiar a pessoa. Como que ele vai pegar um termo de consentimento dessa pessoa? Né? Então, a justificativa seria nesse sentido. Então, existe uma questão legal que implica em risco à saúde do paciente. Não é porque eu estou pesquisando e pela minha bela imaginação, entendeu? Eu vou deixar de aplicar o TCLE. Tá certo? Na 510, né, ela é mais direta. Ela fala assim, ó, a dispensa do registro de consentimento ou de assentimento não isenta o pesquisador do processo de consentimento ou de assentimento, salvo nos casos previstos nessa resolução. Né? Então, quer dizer, a dispensa não isenta o processo de consentimento. Tá? Então, aqui é mais direto, porque lá deixa dúvidas, né? A pessoa pensa que não precisa. Aqui não. Aqui já deixa claro, né? A dispensa do consentimento, de consentimento ou de assentimento, né? Não isenta o pesquisador do processo de consentimento ou de assentimento. Ou seja, se o Comitê de Ética e Pesquisa, da UFAL, aceita, né, a dispensa,
do pesquisador de aplicar o consentimento do desfalecido, a CONEP pode não aceitar, tá certo? E pode vir a pedir. Então, que fique claro ao pesquisador que uma coisa não se sobrepõe à outra, tá? E, infelizmente, na 466 não está claro como está aqui na 510. Né? Então, assim, é o que eu discuto, inclusive com a CONEP, que eu tive a oportunidade de estar com a vice-coordenadora da CONEP, ou seja, né, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que para mim o grande problema de esclarecimento aos pesquisadores em relação ao prontuário é eles entenderem que o prontuário não é uma fonte secundária de informação. Ele não é um dado secundário. Né? Primeiro, ele não é dado, ele é uma fonte, né? E muito menos secundário. Ele é primário. E por que ele é primário? Porque as informações contidas no prontuário, de acordo com a nossa área de atuação, a ciência da informação, elas estão desorganizadas. E isso está posto, inclusive, para os pesquisadores que vão trabalhar com prontuário. Eles geralmente colocam, é difícil você localizar ali o que você procura. Geralmente coloca até estudante para poder fazer isso, né? Porque lá a tabelinha de anotações, tá? Porque tem que ficar folheando. Então, assim, o nosso conceito, essa informação, ela não está organizada, ela não está tratada. Então, ela é uma fonte de informação primária. E na saúde, a gente vê isso muito claramente, que as fontes secundárias de informação, os dados secundários, eles estão disponíveis em grande base de dados. Por exemplo, o Ministério da Saúde, ele mantém grandes fontes de informações secundárias. O banco mesmo, biobancos, os biobancos são fontes secundárias de informação, né, que seriam esses materiais biológicos, que as pessoas têm que ter cuidado e registrar, inclusive nas suas instituições, os seus biobancos, né? As informações sobre doenças, né, em regiões específicas. Enfim, o Ministério disponibiliza uma série de informações, uma série de dados que o pesquisador pode utilizar. Né? Mas está desatualizado. Bom, aí é outra situação. A gente sabe muito bem que realmente, por exemplo, o Estado de Alagoas teria que fornecer informações atualizadas sobre todos os tipos de doença que ocorrem, todos os incidentes nos hospitais, né? Sobre uma série de coisas que não ocorrem dessa forma. Mas, por exemplo, eu tive uma grande satisfação, né, entre aspas, né, não é bem assim. Meu pai teve um AVC em Florianópolis e ele foi hospitalizado no hospital público. Né? Como é que é o nome daquele hospital que tem aqui? Aqui em cima, esqueci. Não, é porque o nome é semelhante, só troca. Bom, mas enfim, ele passou por um tratamento, assim, vários exames e várias coisas, várias situações. E daí, depois que ele saiu do hospital um tempo, né, me ligaram do Ministério da Saúde, do telefone fixo, né, e me fizeram várias indagações, né, do tratamento do meu pai. Bom, então ele fez esse exame? Eu falei, fez, né? Enfim, o hospital prestou todas as informações do tratamento e atendimento do meu pai no hospital, inclusive lanche, essa coisa toda para o acompanhante, no caso eu, né, e tudo. E o dinheiro eu acho que foi muito alto que eles gastaram, né? E aí o Ministério da Saúde estava auditando, né? Então isso é muito interessante. As informações que são prestadas, né, em alguns casos, elas são monitoradas. Então, assim, será que realmente os hospitais estão tendo esse trabalho, né, de fazer essa interlocução? Se estivesse fazendo direitinho, talvez os pesquisadores tivessem mais facilidade de fazer seus trabalhos. E não precisar ficar recorrendo a invenções, né, de acesso a informações, que também a pesquisa fica invalidada, né? Bom, a professora Rosalina falou que eu tinha 40 minutos para fazer minha apresentação. Eu termino, então,
com essa indagação. E agora eu abro, né, para questionamentos aí, se eu tiver condições de responder a vocês. Se não tiver também, eu falo, não tenho, mas estou aberta, então, para a discussão nesse momento. Muito obrigada, eu espero que, de alguma forma, tenha contribuído para o entendimento sobre o assunto para vocês. Professora Nelma, eu vou fazer uma pergunta que me veio aqui só para título de esclarecimento. De esclarecimento. Tendo o TCLE sendo dispensado, então o Conselho de Ética em Pesquisa dispensou a obrigatoriedade do TCLE. Mesmo assim, só para ficar claro para mim, o pesquisador tem a obrigatoriedade de esclarecer ao paciente o que é a pesquisa, quais os objetivos da pesquisa. Então, é só essa minha dúvida. Então, mesmo que é dispensado a assinatura formal, a documentação formal do TCLE, mas mesmo assim, o pesquisador ele é obrigado a esclarecer ao paciente que está fazendo parte da pesquisa sobre todas as informações relacionadas à pesquisa. É isso? Deveria, professora Rosalina, só que ocorre o seguinte, quando a gente está falando de prontuário do paciente, quando o pesquisador, quando o Comitê de Ética em Pesquisa, né, acata a solicitação dele de declínio do TCLE, né, ele não se sente obrigado e não é obrigado à aplicação do TCLE, tampouco esclarecer ao dono do prontuário. Por quê? Porque ele já pede o declínio do TCLE baseado, muitas vezes, né, uma das justificativas da Associação do Pesquisador de pedir o declínio é que difícil acesso ao paciente, ou que o paciente já veio a falecer, né? Só que, se o paciente veio a falecer, ele tem que procurar o responsável legal dele. Bom, mas se o Comitê de Ética em Pesquisa acata a justificativa do pesquisador, ele não tem que esclarecer nada mais para o paciente dono do prontuário. Porém, o que está posto é que, mesmo o Comitê de Ética em Pesquisa, aceitando a justificativa de declínio do TCLE, né, por parte do pesquisador, a CONEP, né, a Comissão de Ética, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, ela pode vir a solicitar, sim, a aplicação desse TCLE. Então, o pesquisador, ele tem que ficar atento a isso. Então, como eu, né, procurei fazer o meu trabalho de tese nesse sentido, é que, para o pesquisador, é muito mais fácil ele já tomar a iniciativa de tentar aplicar o TCLE. E caso ele não consiga contato com os pacientes que ele elencou no prontuário, ele justifica na sua pesquisa.
né? O que eu defendo é isso, né? Que ele faça, sim, que ele procure, então, os pacientes, né? Então, tem alguns que falam assim, mas eu vou fazer uma pesquisa retrospectiva. Tá, retrospectiva de que tempo? De 2015 a 2016. Bom, né? Será que já morreram todos? E geralmente são coisas específicas, né? Mas, enfim, respondendo a sua pergunta direta, né? Não. Se o Comitê de Ética em Pesquisa aprovou, ele não tem que pedir nem esclarecer nada ao paciente. Por quê? Ele vai trabalhar, e a justificativa dele é esse, por isso que eu estou falando que o prontuário do paciente ele não é uma fonte secundária, como fala dado secundário, né? Ele está falando que vai fazer a pesquisa em cima do prontuário. Então, ele não vai ter acesso ao paciente. Então, se o Comitê de Ética e Pesquisa aprovou o DSLE, ele não tem que pedir nem esclarecer nada ao paciente. Certo, vou perguntar mais uma coisa. Já tive alunos que quiseram fazer trabalho de conclusão de curso aqui no Hospital Universitário. A gente tem todo um trâmite no setor de pesquisa e inovação para autorização da realização dessa pesquisa. A pesquisa desse aluno, na verdade, seria com os residentes. Nem seria com o paciente, nem seria com o prontuário. Só que o setor de pesquisa aqui exigiu que o trabalho, que a pesquisa fosse submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa, para que só assim ela pudesse ser aprovada aqui e ser realizada aqui. A minha pergunta é, não existiria autonomia do setor de pesquisa aqui de autorizar essa pesquisa, mesmo sem passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, visto que não seria uma pesquisa direta com os pacientes, seria uma pesquisa com os residentes, com os profissionais? Há mesmo essa obrigatoriedade de passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque isso repercute, tanto que, como a gente tem uma demora significativa no prazo de resposta, ou pelo menos tinha à época da pesquisa, por parte do Comitê de Ética em Pesquisa aqui da UFAL, que acabou sendo, passou um tempo até suspenso e tal. Então, o que eu fiz com essa pesquisa? A pesquisa não foi realizada. Por quê? Porque a gente não tinha tempo hábil para esperar que o Comitê de Ética em Pesquisa desse um parecer favorável para que o hospital autorizasse. E aí a gente cancela a pesquisa de fazer com os residentes e vamos fazer nas bases de dados mesmo, porque é de acesso público, livre, nananana. Só que eu tenho outro aluno que quer fazer a pesquisa e fazer a pesquisa não só com os residentes, mas com os profissionais de saúde aqui. Eu preciso, ainda assim, ter esse TCLE, entendeu a minha pergunta? Entendi. Então, agora vou responder como membro do Comitê de Ética em Pesquisa, né? E também falando assim, eu, por exemplo, o meu trabalho também não tinha nada a ver com a saúde, mas a minha tese passou pelo Comitê de Ética em Pesquisa lá na UFSC, né? Então, assim, toda pesquisa científica, seja ela em nível de graduação ou pós-graduação, né, que tem uma abordagem à pessoa, ao ser humano, ela tem que passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Por isso, inclusive, que foi criada a Resolução 510 de 2016, específica das ciências humanas, né? Porém, mesmo antes da 510, né, já se tinha essa movimentação junto à PANEP. Claro que, por exemplo, nós somos da ciência da informação. Nós sabemos que muitos dos nossos trabalhos são feitos com pessoas, não passam pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Né? Porém,
Quando a gente vai trabalhar com uma área da saúde, tá certo? Aí sim a gente tem essa obrigação. Mesmo que a gente não trabalhe nem com prontuário do paciente, nem com paciente. Se você vai fazer um trabalho com técnicos na área de atendimento, Marcação de consulta. marcação de consulta, você tem que pedir autorização ao comitê de ética. Aliás, você tem que submeter o projeto ao comitê de ética, mas na submissão você tem que ter autorização, por exemplo, daquele centro de pesquisa. Tá? A gente tem muito disso aqui no comitê de ética de pesquisa da UFAL. Vários trabalhos são feitos com residentes, com técnicos, né? Eles primeiro pedem autorização do centro de pesquisa e encaminham para o SEB, porque a pessoa que autoriza aqui, agora eu esqueci o nome dela, ele fala assim, será autorizada a pesquisa após a aprovação do comitê. Ele escreve isso, carimba, mas a pessoa já tem um respaldo. E passando pelo comitê, assim, autorizada pelo comitê, né? Aí a pessoa já vem toda ela justificada, certinha, autorizada. Agora, só uma questão, professora Rosarina. Na área da saúde, é muito importante essa questão da aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa e agora também nas ciências sociais, né? Isso tem sido uma prática também, né? Uma prática, né? Por quê? Para a publicação. Na maioria dos periódicos nacionais e internacionais na saúde, é exigido, né, a aprovação do Comitê de Ética. Por quê? Porque caso exista qualquer erro, algum trabalho, alguma coisa que internacionalmente seja visto como inadequado, o Comitê de Ética é corresponsável por aquele trabalho. Por quê? Porque foi autorizado, né? Então, nas ciências humanas também atualmente, inclusive na nossa área, já existem alguns periódicos que falam trabalhos que forem realizados com seres humanos, incluir a carta de aprovação do seu respectivo comitê de ética. Então, isso é uma situação que a saúde já vive há muito tempo e as ciências sociais agora também já se encontram nesse estágio. Por isso, né, foi feita a resolução específica para as ciências sociais. Né? Ciências humanas. Você porque fala ciências sociais humanas, né? E só mais uma pergunta. Hoje, em média, em quanto tempo, qual é o prazo de resposta para a submissão de um protocolo de pesquisa assim? Então, é assim, ó. O pesquisador, ele ele preenche ali o protocolo de pesquisa, né? E existem documentações necessárias, tá? Então, é bom que se leia antes para poder... o que ocorre? Chega no comitê, isso em todos os comitês, é feita uma triagem, né? O secretário do comitê, isso no Brasil inteiro, ele faz uma triagem ali do projeto, do protocolo e os documentos obrigatórios, né? Para, então, ser encaminhado ali no comitê. Feito isso, passou por esse crivo, já foi beleza. Passou por esse crivo, o que acontece? O secretário encaminha para o coordenador. Isso é tudo automático. Isso é tudo na plataforma Brasil. Tanto é que você tem um histórico quando você publica, quando você coloca na plataforma Brasil, você tem um histórico, né? E aí, indo para o coordenador vai designar um relator para avaliar seu projeto. Então, esse relator ele tem um prazo limitado de 15 dias para dar o parecer dele. Ele dando o parecer dele, já entra de novo na plataforma. E aí vai para a reunião do comitê, onde é discutido ali
E se aprovado for, né, já sai ali para você. Então, assim, hoje, em média, é um mês a partir da aprovação dessa triagem. Porque o que ocorre muitas vezes, que as pessoas reclamam, é o seguinte, vai para a triagem. Chega na triagem, tá faltando documento. Aí volta. No que volta, né, muitas vezes você não está monitorando o seu ambiente, você deixa lá. Quando você vai ver, você vai reclamar, não, mas já mandei há muito tempo. Aí a pessoa volta lá e vê que mandou. Aí vai, entendeu? Então, isso que demora. Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu protocolo, sabedora desse processo todo, o que eu fiz? Depois que eu tive minha qualificação aprovada, eu voltei, né, para o meu estado aqui, peguei a autorização de cada comitê, fiz meu cronograma, enfim, montei todo o meu processo, só depois, com toda a documentação, é que eu postei na plataforma Brasil. Do dia que eu postei até a data da aprovação de fato eu postei em julho, dia 26 de agosto estava aprovado. Então, assim, quando eu defendi minha tese, teve pessoas já falando, nossa, você foi muito rápida. Tem gente que demora meses no comitê, foi graças a Deus que eu aprendi, né? A experiência de ser membro me fez com que conseguisse realizar até isso, minha tese, né? Mas é isso, então assim, se passa rápido por essa triagem, né, o encaminhamento também é mais rápido. Demora muito mais tempo na triagem, com certeza. Perfeito. Tá? Ninguém tem mais uma pergunta? Bom, em não tendo mais perguntas, a gente encerra a webconferência. Agradece mais uma vez a professora Nelma por suas considerações e por sua fala, que é extremamente esclarecedora. E, por fim, a gente abre só a palavra para que ela faça suas considerações finais e a gente encerra. Agradecemos mais uma vez a participação de todos os nossos espectadores. A gente estava com 24 pessoas, 2 acabaram de cair, mas a gente tem um número bom de participantes e agradecemos a todos mesmo por se interessarem em visualizar e em participarem das nossas webconferências. Lembrando que a webconferência da professora Nelma, se vocês quiserem rever e passar para os demais colegas, ela estará disponível no nosso canal do YouTube. Lá a unidade de telesaúde UPA vai estar disponível em breve. Então, acessem o canal do YouTube, curtam a nossa fanpage e participem cada vez mais das nossas webconferências. Agradecemos a todos. Professora Nelma. Então, eu queria agradecer e eu queria, então, reforçar, né, a importância de ser ético na pesquisa, enquanto pesquisador, sempre respeitando o outro, né? Eu acho que a minha abordagem foi muito focada no questão do prontuário do paciente, mas independente de se utilizar do prontuário do paciente, né, o respeito ao ser humano é fundamental, né? A ética, né, ela vem, né, nesse sentido, né? Quando os filósofos discutiam sobre ética, sempre colocaram que viver bem, né, o bem viver, né, ele está relacionado a exatamente o bem que você faz ao outro. E o bem que você faz ao outro, você faz a si mesmo. Então, se você faz o bem ao outro e a si mesmo, você é uma pessoa feliz, né? E sendo uma pessoa feliz, você é uma pessoa ética. Então, é só deixar isso aí como um registro, né? Que a pesquisa tem que ser sempre uma pesquisa voltada para o bem-estar social, voltado para que as pessoas acreditem, né, na ciência, que seja uma coisa prazerosa para todos, em benefício de todos, né? Sejamos sempre pessoas éticas. Muito obrigada, professora Rosa, pelo convite, né? E estamos às ordens.